Bom, vamos dar uma olhada no qual foi o discurso do Hayek quando ele ganhou o prêmio Nobel. Tem esse livro aqui, Pretensão do Conhecimento, tem algumas coisas aqui nesse livro, um livro bem pequenininho. E aqui tem um discurso do banquete, né? E muito bacana esse discurso aqui, quebrou o pau violentamente, né? Então, o que ele comenta, ele fala no discurso, primeiro que ele fala, olha, que quem definiu os parâmetros para o prêmio foi o Sveriges Riksbank, olha lá, o Banco Central da Suécia, né? Considerar ele como um tema, tal, agradece e tal. Mas ele fala que ele acha que era melhor que o prêmio fosse abolido. Porque ele comenta aqui, né? Ele fala, olha, o que acontece é que esse prêmio, ele dá poder demais. O prêmio Nobel confere ao indivíduo uma autoridade que em economia nenhum homem deveria concentrar. Bom, como você pode perceber, o ano de 1974 foi um tanto quanto emocionante para o Prêmio Nobel de Economia. E o prêmio tinha sido criado há relativamente pouco tempo, fazia, sei lá, uns 4, 5 anos que existiu o prêmio, e os dois ganhadores, eles acharam que o prêmio tinha que ser abolido, né? O Hayek, lá no jantar de gala, todo mundo chique, estava lá o rei da Suécia, etc. Ele falou, não, esse prêmio é melhor nem ter esse prêmio, porque ele dá poder demais para o economista, um poder que economista nenhum devia ter. O Gunnar Myrdal, eu acho que foi um pouco mais estúpido, ainda mais do que isso, né? Porque ele disse que o Hayek era um reacionário e que se o Hayek ganhasse tinha ganho também o prêmio, isso era sinal de que o prêmio não era uma coisa séria, etc. e tal. Então fica a pergunta, né? Por que essas duas pessoas com visão tão distintas, um falando uma coisa, outro falando, um falando A, outro falando B, um falando vamos para a esquerda, outro falando vamos para a direita, um falando vamos para frente, enfim, visões tão distintas, como é que eles ganharam? Há quem diga que o comitê tentou ser isentão aquele ano. Tentou ser meio isentão e ficar em cima do muro, ser meio mineiro. Eu tenho uma visão um pouco distinta. Eu acho que o prêmio... O Gunnar Myrdal era um economista extremamente popular lá para cima, lá para o pessoal lá do norte, lá os nortistas, lá os Danske, os Sverige, os Norsk, o pessoal lá de cima, Escandinávia, tal, adorava o Gunnar Myrdal. E o Gunnar Myrdal, ele foi um dos mentores intelectuais do Prêmio Nobel de Economia, e ele representava muito o que o governo, e especialmente os bancos centrais, achavam, né? Que tem que ter aquela ideia do Estado do bem-estar social, de que o Estado tem que intervir na economia e que tem que fazer a vida das pessoas melhor, e que se o Estado não intervir, a coisa não vai funcionar. Eles tinham uma visão muito, assim, eles não eram comunistas, mas eles eram bem de esquerda. Então, eu acho que eles quiseram dar o prêmio para o Gunnar Myrdal, e como ele foi um dos caras que criou o prêmio, de certa forma, ainda que indiretamente, foi um dos mentores e tal, ia ficar parecendo marmelada. Então, na minha opinião, eu acho que eles deram o prêmio também pro Hayek para ficar parecendo uma coisa isenta e dizer, não, peraí, a gente deu para esse cara aqui, mas também demos para o outro, então não é que veja bem e tal. Eu acho que a ideia deles era agradar todo mundo, e no final eles não agradaram a ninguém, né? Os dois ganhadores acharam que aquele prêmio foi muito ruim aquele ano, né? Essa é uma história interessante, mas, enfim, acho que hoje se questionam muito menos o prêmio. Acho que hoje meio que o prêmio está consagrado e fica essa coisa no ar de que se o cara recebeu logo, o cara é inteligente. Tipo, bom, não vou citar nomes agora, mas dá para fazer vários vídeos sobre os absurdos que tem tido esse prêmio. Mas é isso aí, tenham todos um excelente dia.